Fibra ou espuma? O que escolher quando a lesão está muito exudativa? Esse é o nosso tema da aula de hoje. Cheguem mais, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de terça. Eu sou a professora Brenda Monte e todas as terças e quintas nós estamos aqui para falar sobre tratamento de feridas. Estamos fazendo uma série especial sobre coberturas para curativos. Então chega mais quem está participando de todas as aulas, mas quem também não está, pega o fio da meada andando, né? Depois você volta e assiste as aulas que já foram dadas, que estão todas aqui no meu perfil, certo? Sejam bem-vindos quem está comigo aqui ao vivo, boa noite para vocês. Então, você tem uma lesão muito exudativa, uma lesão que está saturando muito rápido, né, as coberturas primária e secundária que você tem colocado no curativo. E aí, usa fibra ou usa espuma? Eu tenho certeza que você já teve essa dúvida, absoluta, porque já mandaram essa dúvida em caixinha de pergunta, inclusive ontem. Eu já tive essa dúvida na minha prática, né? E aí, hoje eu vou passar para vocês como que eu faço para definir se eu vou usar fibra ou se eu vou usar espuma, né? O que a literatura nos diz e o que a prática nos mostra também, tá? Então, para começo de história, aqui no meu perfil já tem uma aula só falando sobre cobertura para ferida exudativa, né? Para controle de exudato. Primeiro, a gente não fala para acabar com o exudato, para conter totalmente o exudato. Não. Também já temos aula aqui onde eu falo da importância do exudato, onde eu mostro que o exudato é algo fisiológico, ele precisa estar no processo de cicatrização para a ferida fechar. O que a gente faz é controlar o excesso de exudato. E é isso que as coberturas absorventes fazem. É isso que a fibra e é isso que a espuma fazem. Mas e aí, Brenda? Se as duas controlam o exudato, como é que a gente escolhe? Eu vou primeiro te dar 2 critérios que você precisa olhar para eles, entender, né, e avaliar esses critérios. Opa, minha luz apagou. Para você entender qual que você vai escolher, tá? Então vamos lá, primeiro critério. Esse primeiro critério, ele tem a ver com o produto, com a matéria-prima que você está utilizando naquela ferida. Então, primeiro, qual é esse critério? Você precisa entender, né, que além de absorver exudato, você também vai precisar tratar outras coisas no leito daquela lesão. Lesão nenhuma vai ter excesso de exudato se ela não tiver ali um tecido inviável para ser desbridado, se ela não tiver ali estacionada na fase inflamatória. Então, com certeza, você vai ter outros BOs para resolver na ferida também. Isso aí é fato. Então, além do excesso de exudato, o que você também precisa resolver naquela ferida? É a primeira coisa que você tem que pensar. A ferida está sangrante? A ferida está infectada? A ferida está precisando de desbridamento autolítico, né? Então, primeiro, você precisa pensar nesses outros critérios, tá? Segundo critério, você vai pensar em relação às bordas da ferida também e em relação ao que você quer que aquela cobertura faça no longo prazo. Isso daí tem a ver com a marca. Por exemplo, algumas marcas de fibra, elas orientam uma determinada forma de você cortar aquela fibra, para que você não prejudique as bordas da lesão. Em relação à espuma, algumas espumas, elas fazem
a absorção do exudato de forma vertical, outras fazem de forma horizontal. Então, esse outro critério tem a ver com marca. Então, primeiro eu escolho se eu vou usar fibra ou espuma. E em segundo plano, eu vou escolher qual a marca que eu vou colocar ali no meu protocolo, né? E vou usar naquela lesão. Vocês vão entender por que isso é importante daqui a pouco. Então, para a gente diferenciar primeiro as duas, né? Eu preciso falar um pouco da fibra. Sobre fibra eu vou falar rapidamente, porque lá na aula sobre alginato eu falo da fibra de alginato e eu desço mais no conceito de fibra. Mas só pra gente relembrar, o que é uma fibra? A fibra, ela é composta basicamente por uma estrutura que favorece com que o exudato ele seja absorvido, na maioria das vezes de forma horizontal, ou seja, quando você coloca uma fibra em cima do leito da ferida, o exudato ele vai subir para a fibra e ele vai se espalhar de forma horizontal por aquela fibra. É que nem um algodão. Quando a gente coloca o algodão dentro da água, né, que a gente tira, o que acontece? O algodão fica todo encharcado, não é isso? Só que esse algodão, ele fica encharcado e ele continua pingando, né? Quem lembra de já ter feito essa experiência vai lembrar disso. Quando você tira o algodão, ele continua pingando. Com a fibra funciona mais ou menos da mesma forma. Então, quando eu coloco uma fibra na lesão, eu espero que ela faça absorção em lesões que têm de moderada a alta quantidade de exudato. Quando eu digo muito exudato, eu me refiro àquela lesão em que às vezes não sustenta nem 24 horas o curativo sem encharcar inteiro. Isso daí é muito exudato. Quando você coloca a fibra, coloca gases por cima e você espera trocar esse curativo somente daqui a 3 dias, só que no dia seguinte, quando você vai olhar, já está inteiro encharcado. O micropóreo, o esparadrapo que você colocou por cima já está encharcado também. O que significa isso? Que o exudato foi absorvido para a fibra, ele passou para a cobertura secundária e ele já não tem mais para onde ir. Então, ele continua em excesso no leito da lesão. Isso é muito exudato, tá? O exudato moderado é um exudato que encharca o teu curativo, porém, você consegue deixar ele mais dias, mais tempo, sem saturar a cobertura secundária, tá? Então, vamos lá. O que a fibra faz no leito? Ela controla a quantidade de exudato e ela também favorece o desbridamento autolítico. Ela faz desbridamento autolítico? Não, ela favorece o desbridamento autolítico. Por quê? Porque ela mantém o leito da lesão úmido. Como é que acontece o desbridamento autolítico? A lesão com uma umidade controlada vai ajudar com que as enzimas do próprio corpo quebrem as paredes, né, dos tecidos inviáveis. Isso é desbridamento autolítico. Então, o meio úmido que a fibra deixa ali favorece esse desbridamento autolítico. A presença dos íons de cálcio na fibra de alginato os íons de cálcio se ligam aos íons de sódio que tem no exudato e por isso a fibra de alginato também faz hemostasia. Um outro detalhe muito importante sobre a fibra de alginato é que ela vira um gel, né? E gel é o quê? Gel é formado também por água. Então, aquele gel que se forma quando o exudato entra em contato com a fibra de alginato, ele fica ali no leito e ele também favorece desbridamento autolítico, tá? Então, o que eu subentendo?
que todas as vezes que eu preciso fazer desbridamento autolítico de forma mais efetiva, o ideal é que eu use uma fibra ou uma hidrofibra, que tem água na sua composição. Quando entra em contato com o exudato, né, por uma ligação hidrofílica, aquele exudato passa para hidrofibra. Então, é isso que a fibra faz com o exudato. E a espuma, Brenda? Gente, espuma de poliuretano é um polímero, se assemelha a um plástico, mas ela se expande e ela se torna altamente absorvente. A espuma eu vou comparar com uma esponja. Então eu comparei a fibra com o algodão, né? Você molha o algodão, tira, ele absorve a água, mas ele continua pingando um pouquinho, né? A esponja, não. A esponja você coloca debaixo da água, o que acontece? A água entra na esponja, mas a esponja, mesmo encharcada, ela tende a não pingar, né? Então, a ideia da absorção da espuma é muito parecida. Então, uma cobertura que tem espuma, ela tem um alto poder de absorção. Alto, tá? Alto poder de absorção. Essa absorção da espuma, ela pode ser vertical. O que é absorção vertical? O exudato passa do leito da lesão para a espuma e passa da espuma para a cobertura secundária. Então, só sobe o exudato. Então, se eu tenho uma lesão que tem, digamos que 5 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento, certo? E aí eu coloco uma espuma maior que o diâmetro da lesão. Então, eu coloco uma espuma, sei lá, com 8 centímetros. O que vai acontecer? A espuma, ela vai absorver o exudato somente naqueles 5 centímetros ali. Os 3 centímetros de borda que tá sobrando, ele não vai ter contato com o exudato do centro da lesão. É isso que significa absorção vertical. Depois que passa para a espuma, esse exudato vai passar somente para a cobertura secundária. Agora, quando eu tenho uma outra marca de espuma que faz absorção horizontal, né, vertical e horizontal, o que é que vai acontecer? Vai subir para a espuma o exudato e ele vai se espalhar por toda a espuma, pelos 8 centímetros de espuma que tem ali em cima. Então, vocês já devem imaginar o que pode acontecer com uma cobertura que faz desbridamento, que faz absorção horizontal, né? Todo esse exudato vai também para as bordas. Então, o que eu preciso pensar? A espuma de poliuretano, ela tem um altíssimo poder de absorção, mas ela também mantém uma umidade controlada no leito. E o controle da umidade da espuma é maior que o controle da fibra, porque o potencial de absorção da espuma é maior. Então, Brenda, você está dizendo que a espuma é melhor? Calma, melhor para quem? Melhor em qual ocasião? Melhor para quê? Então, vamos agora entender, assim, resumidamente, em quais ocasiões eu devo escolher cada um. Então, digamos que você tem uma lesão extremamente exudativa, muito exudato, encharcando, igual a ferida da Dona Maria que eu tratei recentemente. Era uma lesão por pressão sacral. Eu colocava a fibra, colocava uma montanha de gases por cima da fibra. Depois da montanha de gases que eu botava na fibra, eu colocava ainda uma compressa por cima.
e no dia seguinte já estava encharcada, muito exudativa a lesão. Fora que ainda tinha urina também, né? Que ela não estava sondada, subia urina também para o curativo. Então, isso é uma lesão muito exudativa. Se eu tenho uma lesão nesse nível de exudato, porém, eu também tenho muito tecido inviável para desbridar, eu vou precisar de uma cobertura que absorva o excesso de exudato, mas que também tenha um potencial maior de desbridamento de tecido inviável, que seria a fibra, né? Porque, como eu disse para vocês, ela mantém mais umidade no leito, então ela favorece o desbridamento autolítico. Ok. Então, nesses casos, a minha primeira escolha é a fibra ou a hidrofibra, certo? Se tiver com sangramento, eu opto pela fibra de alginato. Se não, eu posso escolher também a hidrofibra sem problema nenhum. Agora, digamos que eu tenha uma lesão muito exudativa ou com uma quantidade moderada de exudato, tá? Só que eu não tenho tanto tecido inviável para desbridar. Eu tenho pouca quantidade de esfacelo ali naquele leito, tá? Só que eu tenho profundidade na lesão. A lesão, ela não tá, o leito da ferida não tá na mesma altura que as bordas. Eu tenho profundidade. Nesse tipo de lesão que tem profundidade, é melhor utilizar a fibra também ou a hidrofibra. Por quê? Eu consigo conformar a fibra dentro da profundidade. Eu consigo dobrar a fibra e enfiar ela ali dentro da profundidade. Se tem túnel, eu consigo enfiar aquela fibra ali dentro. Tem descolamento, eu consigo enfiar aquela fibra dentro do descolamento. Então, sempre que eu tenho essas condições de profundidade, túnel, descolamento, a fibra, ela desenvolve melhor. Porém, existe uma marca de espuma que se chama a espuma da Baiatan, da Coloplast, que ela tem uma tecnologia que ela se conforma na profundidade. É bem interessante. Então, você coloca a espuma em cima do leito e ela desce. Ela toca na profundidade, porque ela desce inteira. Tem até uma foto aqui, só que ela tá perdida na minha galeria. Eu vou procurar, depois eu coloco nos stories. Ela se conforma inteira, né? Ela vem quadradinha, bonitinha, né? Retinha. E aí ela se dobra inteira no leito. É maravilhosa. Então, se eu tenho a possibilidade de usar essa espuma específica, eu uso quando tem profundidade. Se eu não tenho essa espuma, então o melhor é usar uma fibra que eu consigo conformar no leito. Agora, se eu tenho uma lesão que tem muito excesso de exudato, tá? Muito exudato. Eu tenho tecido inviável para desbridar. Porém, as bordas da lesão estão sofridas, estão inviáveis. Eu tenho maceração de borda. As bordas da lesão estão gritando. Eu opto pela espuma. Por quê? Como eu acabei de dizer, a maioria das fibras, elas têm absorção horizontal. Então, o exudato, ele sobe e ele faz, né, ele se espalha pela fibra. Então, eu preciso cortar, se for fibra de alginato, eu preciso cortar exatamente do tamanho do leito da lesão. Se for hidrofibra, eu tenho que cortar maior que o leito, cerca de 1 centímetro, que é o que o fabricante orienta a fazer. Mas se mesmo assim as bordas ainda estão sofridas, né, com maceração, eu opto pela espuma. Principalmente as espumas que fazem absorção vertical. Tem uma marca de espuma com PHMB
que quando eu conheci essa espuma, a enfermeira que me apresentou falou assim, olha, eu não gosto muito dela, porque ela faz absorção horizontal e sempre macera as bordas. E aí uma vez eu tava usando prata numa lesão infectada, passou de 14 dias, eu interrompi o uso da prata e a única opção que eu tinha era a espuma com PHMB, que era o antimicrobiano, essa dessa marca específica. E aí eu usei e eu comprovei na minha prática que foi horrível. Macerou completamente as bordas da lesão. E era espuma, mas macerou muito as bordas. E aí eu fui ler a descrição da cobertura e realmente ela faz absorção horizontal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tem que ter atenção. Se você vai fazer, se você vai usar ou a fibra ou a espuma, você tem que saber como é a absorção, se é vertical, se é horizontal. Se for absorção horizontal, você já tem que saber que você vai ter que proteger as bordas, usar creme barreira, observar o tempo de troca dessa cobertura, vai ter que diminuir o tempo de troca, tá? Uma outra questão que você tem que avaliar também, se você vai escolher a espuma ou a fibra, é a localização da lesão. Então, se eu tenho uma lesão por pressão, certo? Uma lesão que é sobre proeminência óssea, e eu tenho que fazer controle de exudato, e eu tenho que promover desbridamento autolítico, e é na proeminência óssea, eu opto pela espuma. Porque a espuma não é a primeira escolha para evitar a pressão. Então eu já mato 2 coelhos com a cajadada só, né? Eu faço controle de exudato e eu uso uma cobertura que alivia a pressão na lesão. Então isso também é um dos critérios que eu preciso avaliar na hora de escolher uma ou a outra, tá? Outro detalhe que a gente tem que ter atenção, tempo de troca. A maioria dos fabricantes, né, colocam um tempo de troca de 7 dias, tanto para a fibra como para a espuma. Porém, na prática, o que a gente percebe? Que as espumas, elas conseguem ficar mais tempo. Porque elas têm um potencial, um poder de absorção maior do que as fibras. Né? Então, isso ajuda com o custo-benefício. Às vezes é um paciente que não consegue trocar muitas vezes na semana o curativo, então você coloca ali uma espuma e aí você vai conseguir deixar mais tempo a cobertura secundária sem saturar. Porém, observando sempre, claro, né? Porque também tem a questão do desbridamento. Quanto mais o tecido inviável é desbridado, mais a quantidade de exudato vai reduzir também, né? Então, basicamente, essas são as diferenças entre elas e é basicamente assim que a gente define se vai usar uma ou a outra, tá? Dúvidas? Vamos lá, me mandem as dúvidas, a galera que tá aqui comigo ao vivo. Vamos ver aqui, eu vi que tem uma dúvida. É meio fora do assunto, mas existe fazer um certo desbridamento com larvas? Sim, Rose, existe. Chama-se desbridamento biológico. Larvas criadas em laboratório, obviamente, e é um dos desbridamentos mais antigos, viu? Antigamente já se fazia isso há muitos séculos. Tem até um episódio do House, do Dr. House. Não sei se alguém gosta, que geralmente os estudantes da saúde, enfermeiros em geral, preferem Grey's Anatomy, né? Eu não gosto muito de Grey's Anatomy. Eu prefiro Dr. House porque ele foca mais na patologia e não tanto nas histórias paralelas, né? E aí tem um episódio que tem um paciente grande queimado que eles usam, né, a terapia larval. Eu nunca usei, tá? É muito fora de contexto do uso, tanto domiciliar como hospitalar. É caro porque, enfim, não é barato estar criando larva em laboratório. Então a gente não compra com facilidade, né, essas larvas. Então é melhor fazer um desbridamento instrumental, mecânico, autolítico mesmo, enzimático.
Qual a diferença entre fibra e hidrofibra? Bom, vamos lá. A fibra, ela é feita basicamente de alginato, tá? A maioria das fibras são fibras de alginato. A hidrofibra, ela tem uma composição diferente. Algumas hidrofibras não têm alginato na sua composição, elas são polímeros também, tá? E a grande diferença prática entre elas duas é que a fibra você consegue desfazer ela, né? Tipo um algodão mesmo, como eu falei. Você pega na fibra, você consegue separar as estruturas da fibra. Já a hidrofibra, não, ela vem toda costurada, né? E você não consegue separar as estruturas da fibra, ela vem toda numa placa só. A fibra de alginato, ela vira um gel no leito da ferida, a hidrofibra não, ela permanece coesa e você consegue retirar ela inteira. Em exposição óssea, pode colocar espuma ou prata? Boa pergunta, Rose. Prata sim. Agora, espuma em estruturas nobres, como osso e tendão, não é o mais recomendado. Mesmo em lesões muito exudativas, né, mesmo naquelas lesões que tem muito exudato, a preferência é que você mantenha ao máximo a umidade naquele leito, para manter a estrutura hidratada. E quando cobrir a estrutura, aí você entra com a cobertura que faça a absorção do excesso de exudato. Como é que eu faço quando eu encontro esse tipo de situação? Eu uso hidrogel quando tem infecção, hidrogel com pHMB, e uso bastante cobertura secundária, às vezes trocando até mais de uma vez ao dia e limpando muito bem. E aí quando a granulação cobre o tendão ou o osso, aí a gente entra com a cobertura absorvente. Mas assim, tem situações que não dá para usar hidrogel, realmente. Tem situações que você precisa de uma cobertura absorvente, só que você precisa observar essa estrutura nobre. É uma lesão complicada. É uma lesão complicada. Cada caso é um caso, né? A gente teria que analisar. Por exemplo, hoje uma colega colocou uma lesão no tendão de Aquiles. Tendão importantíssimo, né? E ele estava completamente exposto e a lesão estava visivelmente infectada. Então, naquela lesão ali, com certeza eu usaria hidrogel com pHMB, avaliaria a necessidade de um antibiótico sistêmico para depois entrar com uma outra cobertura ali que fosse absorvente, que tivesse prata, enfim. Vamos lá, continuando. Hoje também me veio uma dúvida. Só colocar o hidrogel e colocar gase seca, ela não vai absorver hidrogel? Não vai, Sandra! Vai sim, mulher! Que pergunta maravilhosa a tua. Eu já fiz até um Reels falando sobre isso. Com certeza, se você colocar o hidrogel no leite, principalmente se você já bota o hidrogel na gase, não faz sentido nenhum. Você vai usar hidrogel, você coloca o hidrogel na luva e aí você passa o hidrogel no leito da lesão, né? E aí depois você coloca uma gase úmida com soro fisiológico por cima da lesão que você colocou o hidrogel. Esse macete vai ajudar a retardar essa possível absorção. Quando a cobertura pensar em secar esse soro e pensar em absorver esse hidrogel, a ferida já vai ter absorvido o hidrogel e não vai ter esse risco. É óbvio que eu tô falando pensar de forma figurada, né? Mas esse macete de colocar a gase úmida por cima ajuda muito, tá? Que mais? Que mais? Que mais?
Deu pra entender, né, Sandra? O exudato purulento é contagioso? Não. Como assim contagioso, Rose? Se pega? Como assim? O exudato, purulento, ele tem bactéria, né? Multiresistente. O que pode acontecer, né? Que eu imagino que seja o que você tá querendo perguntar. O que pode acontecer é transmitir essa bactéria multiresistente para outro paciente. Se causa doença, infecção, pode causar sim, com certeza. Isso se chama infecção cruzada e é o que a segurança do paciente luta a todo custo para evitar, né? Então, nesse sentido, né? Se você está perguntando em relação a isso, com certeza pode causar infecção cruzada sim, tá? Ô, Sandra, obrigada. O hidrogel com alginato é indicado para feridas exudativas? Sim, Cris, é sim. Aliás, desculpa, eu li fibra. Perdão. Hidrogel com alginato é indicado para feridas exudativas? Não! Não, por quê? Hidrogel. O gel, ele é composto basicamente por água. Se você coloca um gel numa lesão que já tem uma quantidade elevada de exudato, você vai correr o risco de oferecer umidade demais para esse leito, macerar a borda, enfim, pode ser um problema para ti. Mas existem exceções. Eu acabei de citar o caso de lesões que têm exposição óssea, exposição de tendão. Então, nesses casos que a gente tem que manter a hidratação dessas estruturas nobres, é arriscado você não utilizar uma cobertura que forneça umidade nessas estruturas. Mas cada caso é um caso que precisa ser avaliado separadamente. Eu já usei, inclusive, espuma numa lesão que tinha exposição de osso, mas era mínima, era muito pequena, né? E deu certo. Não sei o desfecho porque eu não continuei tratando o paciente, foi no hospital. Mas enfim, cada caso é um caso. Mas no geral a gente não usa hidrogel em ferida exudativa não, tá? Lesão por pressão em região sacral que você utiliza, fibra de alginato? Olha, Yuri, é o seguinte, a gente não define a cobertura dessa forma. Você me dizer lesão por pressão sacral é muito amplo. Como é que tá essa ferida? O que tem nesse leito? Ela tá muito exudativa ou não? É assim que a gente vai definir a cobertura, é pensando nas características da ferida e não somente na etiologia da lesão, tá? Posso usar a fibra de alginato na lesão por pressão sacral? Posso, se a lesão estiver precisando de controle de exudato, se ela estiver sangrante, se ela estiver infectada, eu posso usar uma fibra com prata. Então, é assim que a gente define. Não é exatamente falando somente a etiologia da ferida. O alginato não é absorvente? Sim, quando ele está na fibra. Hidrogel com alginato não é absorvente, ele fornece umidade. Mas a fibra de alginato, sim, é absorvente. Em casos de acidente automobilístico, quais as possíveis coberturas? Ou é feita a limpeza? Se for ferida por abrasão, né, que é aquela queimadura de asfalto que a gente chama, né, aquele trauma de quando a pele arrasta no asfalto e tem aquela abrasão, limpeza, PHMB rolando solto, ali lavar muito bem. Esses dias eu prescrevi colagenase para um paciente porque, de fato, as lesões elas começaram a criar esfacelo. E lá na realidade da pessoa só tinha colagenase, então eu prescrevi colagenase para ele. Mas pouquíssimos casos, não tem necessidade de usar em todos, não. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma pergunta. Não. Exudato purulento já respondi. Ai, gente, eu deixei de responder alguma pergunta, não tô lembrando. Acho que não, né?
Foram todas. Bom, então é isso que eu tinha para tratar com os senhores hoje. Se tiverem mais alguma dúvida, pode jogar lá na minha caixinha de perguntas ou no direct. Manda a foto dessa ferida pra mim no direct, Yuri, pra gente discutir um pouco sobre ela, tá? E qualquer coisa, a gente se encontra na quinta-feira. Sandra, é só me chamar que eu vou, tá? É só me chamar que eu vou. Bora combinar no direct, que eu vou demais. Inclusive, eu conheço uma galera aí de Petrolina, viu? Por nada, Cris. Estamos aqui. Um beijo no coração e a gente se encontra. Até mais.